Pá, Ok. não posso pôr os óculos. É que vou pôr os óculos Pode. melhor. Pode pôr os Ah, óculos. Fica com um brilho aí na lente. Mas não há problema, pode ficar com ele. Eu também podia botar os óculos, mas se botar os óculos aqui agora fico mais é. bonito. É que eu sem óculos. Aliás, sem óculos as pessoas nem me conhecem. Cristina, vamos nós para a nossa partilha inteligente, a nossa conversa. Falar aqui sobre a importância do perdão na ruptura das relações. Vamos falar um bocadinho sobre Sim, isso? bora. Ok. Vamos. Olha, eu acho curioso essa história. Acho curioso, inclusive, esse próprio tema. Porque perdão é algo que muitas vezes nós não percebemos muito bem como é que essa energia, como é que essa frequência funciona, né? Mas eu agora não quero falar sobre perdão. Eu queria saber, como foste tu que trouxeste o tema, eu queria saber o que é isto, a importância do perdão na ruptura das relações. Tu já tivestes uma ruptura de relação, certo? Aliás, a tua vida roda um bocadinho por aí, né? Ou rodou por aí, né? Queres falar Eu um pergunto bocadinho é sobre quem é, isso? eu pergunto é quem é que ainda não teve, não é? Ainda. Mas não, mas no contexto em que relacionamentos são várias coisas, não é? Claro. Nós, nos relacionamentos, nós temos relacionamentos amorosos, familiares, sociais, etc. Mas pronto, aqui vamos concentrar nos relacionamentos amorosos, Ok. que é realmente o que trazemos aqui. Hoje está Mas agora, hoje está em voga a doutora Cristina, a doutora das paixões. eu? Não sei nada. Não. Então vamos lá. Não. Então, Doutor Amor. entra lá no teu tema, que nós vamos começar a nossa conversa. Vai lá. Pronto. É assim, o perdão, eu lancei assim este título um bocadinho de improviso, não é? Sim, sim. Mas aqui centra-se mais, e eu tenho observado muito, foi a minha situação pessoal e a nível de observação, e incomoda-me muito, porque sou mãe, não é? Vou muito à escola, sou representante de pais e a nível de observação e de interação, até mesmo na parte terapêutica, com mulheres. Exato. E mulheres, e cada vez mais, infelizmente, é o que é, há cada vez mais rupturas. E agora com a pandemia ainda está-se a agravar mais. É verdade. E o que é que se observa nessas rupturas? Muito ressentimento, muita mágoa, muita, assim, uma ruptura pressupõe um luto, pressupõe Sim. dor, não é? Mas há um caminho a ter que ser feito e respeitado para depois haver um entendimento pessoal, interior, muito próprio, para depois ser capaz de entender também o que se passou e chegar ao outro. E essa preocupação faz com que eu tenha muita vontade de falar sobre este tema. Muita mesmo, ao ponto de propor-te este assunto e estar aqui. Ok, vamos trocar umas ideias sobre isso. Sabe que a maioria dos relacionamentos, quando não dão certo, independente, pelo menos do meu ponto de vista, aquelas coisas que eu vejo nas sessões, quando estou com pessoas, nas meditações, eu encontro muita gente, mesmo muita gente com problemas de relacionamentos e muitos deles com rupturas. E o que eu tenho observado é que a maioria dos casos há sempre uma grande expectativa por parte de ambos, né? E quando nós temos uma expectativa muito grande, e eu estou falando de relacionamentos no geral, ok? Quando há essa expectativa muito grande, a parte de onde sofre a ruptura, geralmente é como se ela tivesse um pedaço de si arrancada. Há uma expectativa, a pessoa aposta na outra pessoa. E, quiçá, eu acho que a tua historinha do perdão tem um bocado a ver com isto. Perdoarmos a pessoa que está do outro lado, porque ela nos magoou, porque ela nos fez ressentir, é isso? É mais ou menos por aí que tu... Okay. Sim, passa também por aí. Também por aí. E eu acredito que as rupturas, elas são sempre necessárias quando as coisas não estão bem. Quando nós não vemos
É. Quando nós não vemos que as coisas estão bem, quando nós estamos no meio do bolo, nós fazemos parte dos ingredientes daquele bolo, daquela receita. E só quando há essa ruptura, quando o fermento não fermenta, ou quando a água não é suficiente, quando há assim uma espécie de uma separação, é que nós vamos perceber com alguma mágoa de que aquela receita não funcionou, aquela receita não foi à frente. E eu consigo ver isto em muitos relacionamentos, que as pessoas dão mais do que aquilo que recebem, ou às vezes recebem muito mais do que aquilo que dão, e acaba havendo uma ruptura. Porque nós sabemos que os relacionamentos são sempre 50%, 50%, né? Não é que está falando em culpas, mas há uma componente... É muito por aí também, sim. Há uma componente de 50%. Fala. Estamos aqui com uma diferençazita. Há essa história dos 50%. E mesmo que nós queiramos aceitar ou não, nós temos sempre alguma... Estou a ouvir. Temos sempre alguma culpa no cartório. Não vamos falar... Não é que ficou parado. Não vamos falar das culpas. Vamos falar da importância desse perdão, da importância de nós nos sentirmos bem conosco mesmo depois do rompimento, não é? É por aí. Uhum. Ok, já vi que tu estás assim um bocado perdida. Tocaste aqui Não. Tocaste aí num ponto-chave, okay. A meu ver, que é realmente a expectativa. Isso. E a expectativa roça numa outra questão muito importante, que é a comunicação. Exato. Um namoro bem estruturado, pressupõe muita comunicação. Exato. Pressupõe muita comunicação, pressupõe uma abertura muito grande de ambas as partes, e essa abertura pressupõe realmente eu dizer ao outro, eu espero isto de ti, não é? E eu também espero isto de mim própria. Espero realmente vir concretizar isto no futuro, tenho estes planos, e perceber até onde é que cada um se encaixa e se realmente faz sentido o avançar. Uhum. Mas a verdade e na prática é que não é isto que acontece. O namoro serve para dar beijinhos, para passear, para ir ao shopping, para ir ao cinema. Sim, mas isso é também namorar. Também, claro. Mas o namoro é, acima de tudo, uma fase de conhecimento do outro, não é? Em que nós fazemos mal a lição de casa. Exato. E então os casamentos, ou uniões de facto que for, eu vou falar a palavra casamento, não sendo ele o casamento obrigatoriamente de papel passado, casamento para mim é tudo que seja uma relação. Partimos para um casamento por variadíssimos motivos, e muito poucos porque de facto conhecem-se e têm um plano em conjunto. Okay. Quando muito tem o plano em conjunto de vamos comprar uma casa juntos e um dia vamos ter filhos juntos. Sim. Mas depois vamos a perguntar um pouco mais e se calhar perdem-se. Exato. E começa mesmo por aí o problema. E tu tocaste nesse ponto que é chave mesmo. Quando eu vou falar, Cristina, hipoteticamente, eu que sou mulher, crio na minha expectativa, não é, a minha ilusão, que me foi incutido que eu sou a princesa do castelo. Pois, é normal. Depois do casamento vou ter uma casa lindíssima, vou ter um marido que me vai tratar muito bem, vai-me trazer rosas e flores de vez em quando, e vou ter jantares românticos, que ele vai ser sempre carinhoso, porque foi isso que eu vi nos filmes da Disney. E pronto, vou criar em mim essa expectativa de romantismo. Por outro lado, temos o homem, né, que tem uma outra ideia, que depois de casar vai ter uma mulher mais disponível, não vai estar tão preocupado em ter que se arranjar para sair para cativar alguém. São outras expectativas, sim. Porque o homem é mais prático. O homem tem uma praticidade diferente da mulher. Pronto. E o homem vai se concentrar, se calhar, mais no trabalho. Vai começar a pensar, eu agora tenho uma mulher em casa e eu vou me concentrar mais no trabalho, na parte prática, para ter
há o sustento, não é? O sustento. Então torna-se mais material, digamos assim, não dizendo que o homem é totalmente materialista, mas ele concentra-se mais na função de adquirir dinheiro e a mulher continua na parte da emoção. Sim. Então começa logo aqui, casou e começa logo gradativamente, ao fim do primeiro ano de casamento, normalmente a divergir. Claro. Pronto. E onde é que entra o perdão nessa história? Pronto, o perdão começa a entrar quando? Aliás, o perdão deve entrar sempre. Mas, no caso das rupturas, porque isto depois, continuando neste processo de falta de comunicação, dizer, olha, quando começa a primeira divergência, olha, atenção, vamos conversar. Mas não, como não houve essa preparação no namoro, continua a não ser capaz de conversar. Porquê? Porque vai quebrar uma ilusão que existia de uma pessoa que foi criada a ilusão no outro, então eu não vou demonstrar quem eu verdadeiramente sou, porque eu tenho medo da rejeição. Exato. Autoimagem. Isso é chamado uma autoimagem. É normal. O ser humano vive de autoimagens. Nós vivemos de autoimagens. Nós temos imagens, sempre, de que somos quase sempre boas pessoas. E não podemos romper essa imagem. Por isso é que quando não há comunicação, principalmente quando não há comunicação e as pessoas não expressam aquilo que de fato levam dentro, ou às vezes, por uma questão dessa mesma autoimagem, não querem mostrar as suas fragilidades, mantém-se cada vez mais duro e mantém-se na sua posição. Por isso é que essas coisas acontecem. Eu percebo perfeitamente isso, porque eu vejo isso todos os dias. Sabe? Eu percebo esse teu ponto de vista. Mas continua. Pronto. Quando não se faz esse processo, não é? Claro, chega um momento que há uma ruptura. Porquê? Porque já estão os dois em polos completamente opostos. E às vezes cansados. E cansados. Cansados. Porquê? Porque foram dando sinais, um ao outro, foram dando sinais, e o outro não compreendeu. Claro, é assim. Nós não somos índios para compreender sinais de fumo. Não é? Então okay. É assim, a mulher nisso é tramada. A mulher acha que o homem entende os sinais. O homem não entende os sinais. E atenção, minhas lindas, não é porque os homens são burros, porque eles não são. Eles têm uma forma de pensar diferente da nossa. Ai, já estava assustado. Eu pensava que ia começar a falar mal de mim aqui. Não. Okay. A verdade é que nós no dia-a-dia, há dias que passamos os carretos e salta-nos a tampa. É verdade. Mas os homens não são burros. Eles têm uma forma de trabalhar, o cérebro deles trabalha de uma forma diferente. É diferente. E aí também já entra o perdão. Perdão, nem é bem esta palavra, mas estamos a ajustá-la aqui, eu tenho que saber perdoar, neste caso perdoar-me a mim e ao outro, de que neste ponto não estamos os dois de acordo, então tem que haver um ajuste. Isto se quiserem ainda recuperar e perceber que ainda há uma salvação. Quando já não há ruptura, se estão em dois polos completamente opostos, o que é que dá? Discussões, brigas, tu é que és o culpado, tu fizeste-me sofrer, eu depositei toda a minha expectativa em ti, eu entreguei-te os melhores anos da minha vida, eu dei o melhor de mim para ti, então despejamos no outro toda a nossa frustração. Sabe uma coisa curiosa que tu estás a tocar num ponto que eu nas meditações e às vezes em algumas aulas comento com as pessoas. Nós nesse momento não estamos a viver muito a frequência do perdão. Pode parecer estranho aquilo que eu vou dizer agora, eu não sei se tu te lembras nas meditações de eu já ter comentado sobre isso, mas vou comentar e isso vai ficar registrado aqui para nós ouvirmos mais vezes. Nós nesse momento não estamos a viver muito a frequência do perdão. Desde 2010, mais ou menos, nós andamos com uma outra frequência, digamos aí, sei lá, em algum lugar, que é muito mais poderosa do que o perdão, porque o perdão pressupõe-se de que alguém fez mal a alguém, pressupõe-se, né? Sim. E que eu tenho que ser uma pessoa muito digna para perdoar. Eu não estou dizendo que eu não estou dizendo que numa situação,
Pronto, com pessoas normais, numa situação normal, que o perdão seja uma ferramenta efetiva e eficaz. É. Mas para quando nós começamos a entrar num sistema de autoconhecimento e vamos entrar nessa parte do relacionamentos, autoconhecimento, mundo interno, o perdão pressupõe de que alguém está aqui e alguém está aqui. Percebe? Há uma disparidade entre pessoas, entre personalidades, entre mundos internos, entre sentimentos. Estou tentando explicar que é para percebermos todos. E essa frequência que não é nova, mas é uma coisa que nós temos a percepção de que ela agora está mais forte, é uma frequência chamada reconciliação. Quando as pessoas se reconciliam, elas estão num nível praticamente par a par. Elas estão na mesma frequência, sabe? E muitas vezes, se até a outra pessoa não quer se reconciliar, o importante não é eu perdoar a mim próprio, porque quando eu perdoo a mim próprio, eu continuo a estar num patamar superior àquela outra pessoa. Pode parecer só uma troca de palavras, mas não é. A partir do momento que eu me reconcilio comigo próprio, eu estou em paz comigo mesmo. E eu, quando me reconcilio com a outra pessoa, ou quando estou com ela e nós nos reconciliamos, nós temos uma frequência assim. Tudo aquilo que tu fizeste serviu para que eu cresça e eu aprenda alguma coisa. Tenha sido a coisa melhor ou pior do mundo. Mas nós temos sempre uma lição a tirar, sabe? E quando eu entro nessa frequência da reconciliação, tudo aquilo que a outra pessoa fez, independente do que for, serviu para que eu chegasse aqui, que eu estivesse aqui e tenha aprendido uma lição. No perdão, seu cachorro cretino, safado ordinário, sou obrigado a te perdoar porque senão fico mal na sociedade. Percebe? Estou fazendo assim uma brincadeira para ter uma e é disso que nós estamos a falar. E é engraçado que eu, depois que eu comecei a ter essa percepção, eu tenho sido mais feliz. Porque eu percebo, e inclusive as pessoas que até que fazem os retiros e que eu comento sobre isso nas meditações, elas têm visto que reconciliar-me comigo próprio é como se eu me auto-perdoasse, mas sem me colocar no patamar de coitadinho, digamos assim, vilão ou super-herói. Eu estou num patamar igual. Então, tudo aquilo que tu fizeste serviu para eu crescer. Eu aprendi. E tudo aquilo que eu fiz deve ter servido para tu cresceres também. Se tu não queres crescer, é outra história. Mas o que aconteceu, faz parte de todos. E é engraçado que nas relações, nos relacionamentos, em empresas, relacionamentos a dois, relacionamentos entre amigos, deveria haver sempre essa situação, sabe, eu estou a aprender contigo, tu estás a aprender comigo, então vamos estar no mesmo patamar. Mas é claro que isso é uma utopia, né? Que nem todo mundo que não trabalha o seu mundo interno, ou que está minimamente ligado a se autoconhecer, está para ir virado. E quando perdoam assim, tipo, tá perdoado, vai lá. Eu percebo isso. Tu consegues perceber isso na tua vida? Claro que sim, né? Eu fiz esse processo, mas é como tu dizes e como eu há bocado referi, nós estamos a usar a palavra perdão porque acho que é uma palavra mais fácil, entre aspas, de ser compreendida pelo geral, corriqueira. Não é esse o termo que nós normalmente usamos. É como tu falaste muito bem, é uma reconciliação connosco e depois, por sua vez, automaticamente acaba por ser com os outros. Mas é um processo longo e de introspeção que envolve muitas etapas, muitas fases, e eu não seria terapeuta hoje em dia, eu não poderia sequer poder acompanhar outras pessoas no seu processo se eu não tivesse passado por ele. Não faria qualquer sentido. Mas é mesmo isto, os relacionamentos e ter esta capacidade de olhar, não é? Não é fácil, não é fácil. E depois nós temos uma outra coisa que nos joga a favor, que é, nós não temos uma educação emocional. Não temos educação emocional. A maior parte de todos nós não tem uma educação emocional, ou seja, em nível de emoções, nós temos muitos adultos, crianças. Nós temos muitas crianças. Quando se depara com uma situação fora daquela rotina tradicional, ou seja, quando realmente existe um processo
de dor, uma separação, ou seja, quando é tudo muito limpo, positivo, está tudo bem. Quando acontece um despedimento, agora, por exemplo, voltamos outra vez aqui na pandemia. A pandemia vai revelar muito isto, não é? Que é realmente esta imaturidade, esta falta de educação emocional. Porque as pessoas entraram logo em quê? Medo, pânico, e de facto ainda não tinha acontecido nada. E já estava tudo em pânico. Pronto, a maior parte das pessoas que eu conheço que continuam em pânico, graças a tudo e mais alguma coisa, continuam bem. Sim. As pessoas que eu conheço assim próximas, que continuam em pânico ao fim do ano, não é? São pessoas que continuam com o seu trabalho, felizmente a família continua tudo bem e continua em pânico. Por isso, isto para mim é imaturidade emocional, para saber lidar com as coisas. Porque nós hoje estamos aqui a falar de várias coisas que são vários processos que no fundo vão dar aquele tal perdão, não é? Sim. Final, que é a reconciliação connosco. Nós estamos bem. E isto, puxei aqui à parte dos relacionamentos de casal, mas aplica-se a tudo. A tudo, exato. A tudo. Pronto. Há muitos casais nesse período agora, desculpa te cortar assim, há muitos casais nesse período agora que andam nem por reconciliação, nem por perdão, nem por nada, que eles andam mesmo com a faca no pescoço. Há um monte de problemas. Há um monte de casais nesse período agora, principalmente na primeira vez que estourou a pandemia, no ano passado, teve um índice grande de divórcios e separações e coisas muito tristes. Assim como houve nascimento, aconteceram nascimentos e houve assim uma espécie de uma melhoria nesse sentido, acho eu não posso afirmar... Tem que haver um equilíbrio, não é? Mas eu não posso afirmar 100% porque eu também não gosto de estar falando sem saber números e coisas do gênero, né? Para também não induzir as pessoas em erro. Mas deve ter havido um crescimento de nascimentos, mas também houve um crescimento nos divórcios, nas separações, nas brigas, nos desentendimentos. É o equilíbrio. O equilíbrio. É justamente porque não há o entendimento nessa fase, quando nós passamos por uma fase mais adulta. Né? Nós passamos por uma fase mais adulta, pressupõe que uma pessoa está amadurecida emocionalmente, tem uma inteligência emocional maior. Mas a pandemia e a história das máscaras ela veio revelar que ainda há muita criança por aí. Muita criança por aí. A nível psicológico e emocional, há muita criança por aí. E a criança perdoa. A criança geralmente fica mais magoada do que perdoa assim tão facilmente. Mas até perdoam, dependendo do que for. Né? Mas quando falamos de adultos infantis, elas perdoam. Mas, Alberto, nós sabemos que a criança tem a pureza de uma criança. Criança, sim. Pior é o adulto. O adulto, criança. Imaturo. O adulto, criança. Exato. Pronto, mas hoje não vamos entrar por esse tema. Porque senão... Pronto. Mas tem a ver justamente com essa história do perdão. Elas perdoam muito mais dificilmente do que as outras. Pronto, mas vamos continuar aqui nesta linha que realmente, pronto, voltando aqui quando há uma ruptura, e eu vou falar realmente, vou continuar aqui e focar-me nas mulheres, porque as mulheres são muito mais emoção. Sim. E é para elas que eu volto a olhar e volto a falar. E qualquer coisa, procurem-me, não é? Porque têm aqui alguém com quem podem falar. É verdade. Estou disponível. Que é realmente... nesse processo inicial é necessário realmente fazer o luto, é necessário pôr-nos cá para fora, dar uns berros, não guardem nada para vocês. Agora também tem que saber onde é que se vai guardar, aonde é que se vai dar para o berro, não é? Não é em frente aos vossos filhos. É verdade. Não é em frente aos nossos filhos, não é dar com frigideiras na cabeça deles, não é no meio da rua a dar espetáculo. Pronto. Há uma série de situações que depois têm repercussões no futuro. Mas após essa expulsão, há depois o cair em si. E depois há o sentimento de culpa, e depois há o sentimento de onde é que eu falhei, e se calhar eu não valho nada, e se calhar a culpa foi minha. Exatamente. Depois há a segunda fase, não é?
E depois aí já se questiona tudo, já se questiona inclusivamente se é boa mãe, se tem capacidade de continuar a seguir com aquele projeto de mãe, com os seus filhos, sem aquele companheiro, bom ou mau. Há todo um processo. Aí já vamos na terceira fase. Pronto. Eu estou a enumerar as fases. E depois é assim, depois dependendo de cada situação, não é? Eu volto a lembrar, dentro deste processo, quanto mais tempo a mãe, a mulher estiver naquele processo, naquela fase de a culpa é dele, mais os vossos filhos vão sofrer. Uhum. Eu não sei se é só mulheres, Cristina, eu acho que é todo mundo, eu acho que é qualquer pessoa. Eu acho que é qualquer pessoa, porque eu também tive numa fase destas, onde eu não queria aceitar, eu não queria estar num processo, eu não digo em relação ao casamento, eu digo em relação a outras coisas, por exemplo, empresa e coisas do gênero. Sim, o processo de luto, em geral. Eu passei muito tempo para poder aceitar o que passou e entrei numa espécie de uma autocomiseração, passei um período onde eu entrei mesmo numa autocomiseração, eu estive num processo assim bastante... Não de perdoar, não foi as pessoas, foi a situação em si, né? Tudo. Sim. Até que eu passasse pela catarse, que isso é muito importante fazer esse luto, isso que tu estás a dizer é muito importante. Sim. Esse luto é muito importante para todos, para relacionamentos, tanto em relação a casal, como em relação a empresas, como em relação a tudo. Até eu passar por esse processo, eu passei por um período de 1 ano, mais ou menos assim, a negra, mesmo a negra. Depois, pronto, passou. Reconciliei-me comigo próprio. Pois, mas é tal coisa, para não fugir muito dos relacionamentos, daí eu fechar aqui mais a direcionar para este em concreto, não é? Mas porque é como eu te disse quando surgiu o tema, eu estou realmente preocupada com estas crianças, que são os filhos do divórcio. Eu inclusivamente tenho umas palestras pensadas, tenho aqui uma série de coisas, estou totalmente disponível para fazer mais coisas deste género, para falarmos disto, porque é uma coisa que me preocupa bastante, os filhos do divórcio, porque são crianças que estão no meio de batalhas, lutas que não são deles. Exato. São guerras que não são deles e são totalmente esquecidos, ou armas de arremesso, ou marionetes em prol de algo maior. Porque eu amo-te muito, eu estou-te a proteger. Seja pai, seja mãe. Em nome de um suposto amor, eu estou a fazer isto para te proteger. Quando na verdade não estão. Não é? Eles estão a fazer isto por outros motivos que não vamos aqui questionar, nem falar, porque cada caso é um caso, mas... vamos pensar se... A pergunta só que eu deixo é: está a ser feito realmente para a proteção daquela criança? É mesmo aquilo que ela quer? O melhor mesmo ficar só com um dos progenitores e não ter o contacto com dois? Eu volto a dizer, cada caso é um caso. Já. Estamos a falar no geral. Não é? Geral, ok? Cada caso é um caso. Mas no geral... se realmente vale a pena vocês queimarem anos da vossa vida, da vida dos vossos filhos, com guerras para discutir quem é que tem mais direito ou quem é que ama mais. Exato. Deixa-me fazer uma pergunta. E o perdão é isso, é perdoar, reconciliar-se com eu decidi lá atrás escolher aquele homem ou mulher baseado numa expectativa que eu tinha de família. Um tempo também, eu escolhi. Naquele tempo era uma coisa. Tem que se ver assim também. Naquele tempo era uma coisa, depois as coisas vão acontecendo. Cada caso é um caso. Exato, mas tomar esta consciência de que fui eu que fiz a escolha. Sim. Ninguém me obrigou a escolher aquele homem. Eu falo, pronto, estou a dizer eu. Sim. Eu escolhi aquele homem. Eu escolhi. Então, se foi uma escolha minha, é minha responsabilidade. E depois é assim, se eu tenho um filho com aquele homem, se eu disser, eu vou dizer que estou arrependida da relação que tive com ele, é o mesmo que eu dizer que estou arrependida de ter aquele filho. Por isso, pensem muito bem
um bocadinho se realmente vocês querem ir por esse caminho. Uhum. Eu sou muito grata pelo meu passado. Eu sou muito grata ao meu ex-marido pelo filho que eu tenho. É lindo de morrer. E por Apesar acaso, de todo o processo doloroso que foi o processo de separação. Mas, no meio do processo de separação, antes de uma separação, nunca esquecer que houve um amor. Nunca esquecer que houve um amor. E desse amor nasceu um filho que ambos amamos incondicionalmente, mas de formas diferentes. e tu estás a pensar em criar um projeto com relação a isso? Fazer palestras Sim, ou... eu tenho, sabes que eu sou mulher das ideias, não é? Pois é. Eu ideias tenho É bom, muitas, é bom. mas depois, mas neste sentido, neste tipo de dinâmicas, eu gostava mais, ainda mais como estamos mais numa de confinamento, mais de realmente interagir mais assim no online, com várias plataformas, ou seja, várias pessoas que querem falar sobre estes assuntos. Bora nessa. Porque eu, antes de entrarmos neste sistema de confinamento, não é? Já estava para começar a fazer assim, não era palestra, mas em pequenos grupos, não é? Começar a fazer esta exposição mais personalizada, digamos Pequenos assim, colóquios, uma exposição. Só que, entretanto, pôs isto, mas podemos criar salas no online, estou totalmente disponível, visto que eu não sou a pessoa propriamente mais experiente neste mundo para o fazer. Então. No mundo da internet, para agilizar. Mas isso arranja-se. Mas isso arranja-se, gente. Arranja-se aí um monte de expert. Hoje em dia todo mundo é expert em informática e internet e Isso coisas do é gênero. mais por aí. É mais por aí. Porque, qualquer dia o teu filho já é. depois... Qualquer dia o teu próprio filho mais velho, até o pequeno, até o pequenito, qualquer dia já está a dominar isso tudo. Não, mas isto é assim. Eu ponho-me a falar que eu falo com as pessoas. Okay. Eu, para mim, sabes bem que é a parte humana. A mim é pessoas. Agora, máquinas, tenho que arranjar alguém que lide com elas. Nada contra, mas... O que é que tu entendes por... Não é entende. Vamos lá ver. Deixa eu reformular a pergunta. Se tu tivesses hoje em dia possibilidades de voltar atrás do tempo, mesmo tendo feito esse luto, mesmo tendo feito esse perdão, tá, nesse processo todo, voltavas atrás ou mantinhas como está sempre à frente? Não sei se percebeu a pergunta. Voltavas para trás... Perfeitamente. Percebeste? Qual seria a tua... O que é que tu farias já agora? É assim, eu faria tudo exatamente como fiz. Tudo. Mesmo com todas as asneiras, com todas as decisões mal tomadas. Aliás, eu nem sequer voltaria atrás. Se me dessem essa possibilidade, não voltaria. Não voltaria. Estou bem agora, no hoje. Não voltaria. Porque é assim, o que está vivido, está vivido. Eu hoje gosto muito mais de mim do que gostava da miúda de 20 anos. Sim. A miúda de 20 anos olhava-se ao espelho e não tinha qualquer autoestima. Okay. E quando eu me separei, tinha 31 e já tinha 10 anos de casamento e um filho de 4. E estava um farrapo. Eu hoje sou muito mais feliz, sou muito mais confiante, sou muito mais inteira. E isso eu devo a todo o percurso que fiz e a todas as pessoas que fizeram parte desse percurso. Todas elas, sem exceção. Gratidão, né? O sentido da gratidão. Muito grata. Eu fiz essa pergunta que era justamente para ter a noção se tu já estavas nesse sentido do perdoar. Porque geralmente as pessoas, quando não estão no perdoar ou na reconciliação, querem voltar atrás, consertava tudo. Não, isso já passou. Nós temos que andar aí sempre para frente. Não há nada para consertar, porque a minha vida é perfeita tal como ela é. Durante muitos anos, há outro luto que foi muito difícil para mim fazer, que foi a perda da minha mãe. Minha mãe morreu, tinha 8 anos. Sim. E foi outro luto complicado.
E se havia alguma coisa que eu, durante muito tempo, gostaria de ter mudado, era a falta da minha mãe, não é? Mas hoje, até isso, não é? Porque assim, é uma criança que pergunta porquê? Porquê tão cedo partiu? Porquê que teve que me deixar? Eu passei muitos anos nisto. Passei, inclusivamente, os 2 primeiros anos depois da morte dela a não acreditar que ela tinha morrido. Ponto. Sim. Era tão simples quanto isto. Não tinha morrido. Ela tinha ido para algum lado fazer o tratamento, ela tinha cancro, então ela tinha ido fazer um tratamento e ela ia voltar. Eu recusava-me a acreditar que ela tinha morrido. Por isso, havia aquela tendência de, se havia alguma coisa que eu queria mudar, era isso. Era isso. Então, se isso tivesse sido mudado, logo aí a minha história tinha sido completamente diferente. Porque logo aí eu tinha ficado com a minha mãe, não tinha sido criada por outras pessoas. Pronto, logo aí, se calhar, não, obviamente, não tinha ido viver o ponto que fui viver, não tinha conhecido quem conheci, não tinha casado com quem casei, whatever. Até isso, obviamente, hoje estou em paz, sou muito grata, porque foi na hora que ela tinha que ir, e também foi esse processo de dor muito cedo que me fez crescer e que me deu também e que me deu a estrutura para que eu, apenas com 31 anos, com um filho de 4, me desse a coragem e o arcabouço que eu tinha para enfrentar o que enfrentei. É verdade. E tu agora estás com um novo filhinho, um novo relacionamento, E está tudo ótimo. Um bebê tão lindo. O teu mais velho, da última vez que eu vi, já quase não o reconheci, porque ele cresceu assim, deu assim, puf. Essas idades ele começam a espigar mais rápido, né? Um bocadinho de sol. Um bocadinho de sol, um bocadinho de fermento e gajas boas a passar por aí, no instantinho os homens crescem. Não, a parte das gajas boas, eles agora querem jogos. Só querem computador. E agora com isto da pandemia ainda piora. Hã? Não, agora com isto da pandemia, eles estão fechados em casa. Sim. Sabes como é que eu faço para eles saírem? Tenho que obrigar a ir a despejar o lixo, ao ponto que miúdos de 13 anos chegaram. É verdade. Os mundos estão muito paralelos e os tempos estão muito diferentes. Olha, eu há muito tempo atrás, eu vou dizer mesmo muito tempo atrás, eu tive vou corroborar um bocadinho com a tua história. Vou contar um pedaço de uma história da minha vida para corroborar um bocadinho com a tua história, essa história do perdão nos relacionamentos. Eu tive digamos assim, uma suposta, que ela não chegou a ser, uma suposta primeira namorada. E eu, quando era mais novo, era muito bonitinho, era assim, todo fortecito, tudo tal, e as meninas estavam sempre assim em cima. Vou contar um pedacinho da minha história. Curioso é que tinha uma menina, não vou dizer nomes, mas tinha uma menina que era muito cobiçada na escola. E por acaso dávamos bem. E estávamos naquela de namorar. Não estávamos a namorar, mas estávamos naquela do... Já nos encontrávamos, já rolava um beijinho aqui, um beijinho ali. Quer dizer, estamos a falar 15 anos. Né? E houve uma outra menina que até fez uma coisa muito feia. Hoje em dia eu digo que é muito feia, na época deu jeito. Ela também queria namorar comigo. E ela fez de tudo para que eu me separasse da outra. E como ela não conseguiu, o que ela fez? Ela foi cuscar no ouvido da outra coisas que eu não disse. Coisas que eu não falei. Coisas que não aconteceram. E essa menina, que nós praticamente já namorávamos, simplesmente deixou de olhar para minha cara. Eu não sei o que foi que a outra falou. Não faço a menor ideia. Falta de comunicação. Pronto. Exato. É para corroborar com a tua história. Eu não sei o que foi que ela falou. Não faço a menor ideia o que foi que ela disse. Mas o curioso é que ela nunca mais olhou para minha cara. Havia montes de raparigas, e havia mesmo, que queriam namorar comigo. Eu não queria namorar com ninguém. Eu só queria namorar com aquela menina, eu gostava dela. Pronto. Algum tempo depois, conheci a pessoa com quem eu estou até hoje. Entretanto, anos depois, eu reencontrei essa mesma pessoa. Estava completamente acabada. E não foi muito tempo, foi para aí 5 anos. 5 anos, 6 anos. Estava completamente acabada. Mas estava tão acabada que eu não a reconheci.
Eu conhecia o irmão dela, adorava o irmão dela, porque eles eram uma família assim um bocado surreal. Eles eram filhos de mulata com um alemão. Então eles eram morenos com os olhos verdes, os olhos azuis, eram bonitos. Uhum. E eu me dava bem com todos eles. Entretanto, quando aconteceu isso, eu me afastei da família, né? E aí acabou o relacionamento entre si. Mas eu fiquei amigo do irmão e durante muito tempo trabalhamos juntos, porque nós tínhamos um projeto para fazer revista em banda desenhada. E ele desenhava muito. Então tínhamos um contato, que eu escrevia e ele desenhava. Depois essa coisa morreu, nós começamos a nos tornar adultos e as coisas vão morrendo. Mas a irmã, eu fiquei assim boquiaberto quando vi. Por quê? Porque ela acabou arranjando uma pessoa que era má, no sentido lato da palavra má, batia nela, coisas assim de gênero. Mas entretanto já havia acontecido aquela coisa de errado que era, entregou-se antes do tempo, e já tinha 2 filhos, quer dizer, 6 anos depois, já tinha 2 filhos. Estamos a falar de uma rapariga de 22 ou 23 anos, por aí. Já tinha 2 filhos, quer dizer, estava acabada, desgastada, e eu fiquei olhando para aquilo, poxa, uma vida. E foi nesse momento que eu percebi pela primeira vez, assim, não estou falando isso porque percebi agora, naquela época eu já tinha percebido, como é que a vida dá voltas e que muitas vezes vale mais a pena nós deixarmos as coisas como estão, apesar de custar imenso. A mim custa-me muito, agora já nem tanto, mas na época custava-me imenso. Eu ficava mesmo down, ficava mesmo embaixo. E não perdoei o gesto à outra rapariga, à outra pessoa. Porque eu, inclusive, afastei-a do meu caminho. Assim, eu não quero... Ela estava doida. Ela ia para minha casa lavar os pratos. Lavar roupa para minha mãe. Uma rapariga de 15 anos, 16 anos. Imagina. E a minha mãe, que é isso, que é isso? Mas isso foi uma coisa muito antiga, passou. Não foi lavar roupa, foi lavar louça, ou foi fazer qualquer coisa. Já nem lembro. Já tem muitos anos. Já vou fazer 54 agora, já tem muito tempo isso. Quer dizer... Eu passei muito tempo para perdoar esta pessoa. Mas depois eu pensei assim, caramba, de fato, as coisas acontecem como tem que acontecer, né? E meu caminho não era aquele. Tanto que eu sabia que o meu caminho era outro. E esse meu caminho foi se sucedendo de acordo com as coisas que eu fui co-criando, com as coisas que eu fui vencendo, as coisas que eu fui desenvolvendo. E hoje em dia, eu lembro nos relacionamentos com outras pessoas, coisas que aconteceram muito sérias. E de fato, perdoar é uma excelente ferramenta. Perdoar é uma excelente ferramenta porque liberta-nos do prejuízo do envelhecimento, do envelhecimento antes do tempo e daquele sentimento de remorso, aquelas coisas todas. Não, deixa-nos livres, deixa-nos assim mais. E depois que eu descobri que a reconciliação é a melhor coisa, realmente é assim quase que divino. Não sei se tu concordas com isso ou corrobora com essa ideia, mas é praticamente divino. E é outra palavra que nós usamos e que está muito dentro de nós, que é a aceitação. É aceitar que é a nossa história, aceitar que está tudo certo, que foi bom enquanto durou e que o que foi menos bom também acaba por ser bom. E fazer esse processo de aceitação. Agora, volto a dizer, se é fácil? Não. Se nós o conseguimos fazer sozinhos, garanto que não. Que é muita maturidade. Eu tive muitas pessoas muito boas na hora certa, no momento certo, que me foram guiando. Não é? Ou seja, já tinha dentro de mim as ferramentas certas, só que estava completamente... Olhem, aquela caixa de ferramentas que havia antigas, que eu lembro-me que abriam assim, e tinha lá tudo dentro. Pronto. Nós temos essa caixa de ferramentas dentro de nós, não é? Só que nessas alturas da vida a caixa está aberta e de repente cai e está tudo embrulhado. E nós não queremos uma chave de fendas e não conseguimos encontrar nada. Exato. Eu sei o que é isso, eu tenho uma caixa de ferramentas assim. Então, aceitar a ajuda, aceitar uma mão da pessoa que sabe que é ali que está a ferramenta que nós precisamos, que nos vai ajudar a arrumar tudo outra vez no sítio, e que se calhar o sítio já não é o mesmo que estava anteriormente, e aceitarmos que se calhar a caixa vai ficar melhor e mais bem arrumada,
é muito importante. Ok. Pronto. Dizer mais o quê, né? Tá tudo dito. Queres dizer mais alguma coisa em relação a isso? Quero lembrar que a vida é bela. Ui. Por muito, muito, muito que quem que esteja a ouvir, seja homem, seja mulher, seja novo, seja velho, não importa a idade fisiológica, nem mental, porque a vida é muito bela. Agora, só depende da perspectiva com que nós olhamos essa vida. A vida é igual, é-nos apresentada todos os dias da mesma maneira, ou seja, igual para todos. O sol nasce igual para todos. O mar está no mesmo local para todos. A terra gira da mesma maneira para todos. Por isso, vamos, se calhar, tentar ver a nossa vida de uma forma diferente. E agora os pessimistas estão a dizer, pois, mas depois e aqueles que passam fome e os que estão doentes? Mas isso tem em todo lugar nos combates. Podemos falar, porque nós que estamos deste lado e que falamos desta forma positiva, também temos problemas. Também temos situações desagradáveis todos os dias. E não é por isso que não sorrimos. Primeiro porque eu mereço estar feliz. E depois os que estão à volta não merecem levar com a minha má disposição. Exato. Tudo aquilo que nós falamos aqui sobre a importância do perdão na ruptura das relações, claro que nós focamos o nosso assunto, tu focaste o assunto em si, na parte do relacionamento de casal, pessoas, né? Nós podemos também levar isso para todos os âmbitos. É muito importante que haja comunicação, que as pessoas estejam sempre predispostas a ouvir, a falar, a sentir, a partilhar as coisas como elas devem ser de uma forma centrada, certo? Estou fazendo assim uma espécie de um resumo. Era bom que nós tivéssemos o sentido da reconciliação, aprendemos a reconciliarmos conosco mesmo e com todos, que é para que estivessem todos assim inteirados de todos os assuntos e nos mesmos patamares, para chegarmos a um resultado melhor para todos, principalmente para quem se sente mais lesado, né? Reconciliar, a pessoa está no mesmo patamar. Também falaste de uma coisa muito interessante, que é a situação do luto. Muita gente deixa o luto de lado, esquece que o luto para tudo é necessário, seja por que for. Nós temos que aprender a fazer um luto. Um dia vamos falar só sobre o luto, não o luto de morte, mas o luto das coisas. Mas foi uma coisa muito interessante essa coisa do luto. E principalmente, volto a frisar, para nós termos um estado de graça nos relacionamentos, Alberto, acredito que uma das melhores coisas é comunicação. Colocarmos no lugar da outra pessoa. Perceber aquilo que a outra pessoa está a sentir, que a gente não sabe nunca, né? O nosso cérebro não está ligado na pessoa. Tentar perceber que está a acontecer qualquer coisa, tornar-se vulnerável para perceber, porque a pessoa rígida não percebe nada. Uma pessoa mais vulnerável, uma pessoa mais flexível percebe tudo. E eu creio que essa nossa conversa de hoje em si foi espetacular nesse sentido. Queres encerrar com alguma coisinha? Pronto, quero voltar a relembrar que estou disponível, quem quiser contactar, não é? Através da página da Inovaterapias, ou mesmo diretamente por mensagem, através da página no Facebook Cristina Ferreira, ou no Instagram, ou por e-mail, que é inovaterapias@gmail.com, e de uma forma particular, se alguém ao ouvir isto quiser falar do seu caso em concreto, para não ser exposto, pode estar à vontade de entrar em contato comigo, se eu puder ajudar de alguma forma, eu estou disponível e com todo o gosto naquilo que eu puder eu ajudo. E ajudo. Faz um excelente trabalho, isso é verdade. Faz um excelente trabalho, isso é muito bom. Isto é bom, isto é fascinante. Dizer mais o quê? Olha, vamos ficar por aqui. O que é feito com amor, claro, é sempre muito, muito gratificante. O que é feito com amor, o que é feito com empatia, fica bem a nós e fica bem a tia.
Olha, vamos ficar por aqui para não nos estendermos muito. Cristina, obrigado pela tua participação. Obrigado por esse tema fantástico. Obrigado, eu. É um tema difícil, falar sobre perdão, rupturas, relacionamentos, mas é um tema muito abrangente e dá para assim, para várias e várias conversas. Está para fazer parte 1, parte 2, parte 3. Mas vamos ficar por aqui, tá bem? Olha, um beijinho. Foi um prazer. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima. Tchau, obrigada.